Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Mas antes de compartilhar o texto sagrado no dia chamado hoje, é com muita satisfação que eu vos saúdo a todos que estão conectados nas plataformas digitais, seja em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira, como também em nossa página no Facebook e no Instagram. Que a graça do eterno Deus possa te alcançar aonde quer que você se encontre. Vamos para a referência bíblica do dia. Segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 40, diz assim o texto sagrado. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Meus queridos irmãos e a todos que têm a graça e a oportunidade de participar a partir de agora no Momento com Deus, palavra de reflexão. Eu serei muito rápido, como sempre, porém objetivo e taxativo na palavra do eterno Deus. Observa que o texto sagrado, a qual eu li no dia chamado hoje, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 40. Observando que no versículo de número 1 do capítulo de número 4, Jesus está na cidade chamada Galileia. E ele está em um ponto de referência que Marcos vai escrever com muita precisão, que era o mar da Galileia. Todos que habitavam na cidade estavam naquela cruzada missionária. Jesus faz de um barco um púlpito e ele começa fazendo a exposição bíblica da sua palavra, ensinando através de parábola, como também a sua doutrina. O evangelista Marcos vai dizer que, chegando-se a tarde, Jesus chama os seus discípulos, haja vista que ele está no mar da Galileia, fazendo a exposição da sua palavra. Chegando-se a tarde, Jesus chama agora os seus discípulos e diz para eles: eis que nós iremos atravessar o mar, iremos para o outro lado. Esse outro lado aqui que Marcos refere, fala sobre o local conhecido como o território dos Gadarenos. Diz o texto que os discípulos preparam o barco e Jesus agora entra dentro do barco e vai para o outro lado, território dos Gadarenos. Outros barquinhos que estavam participando daquela doutrina do Cristo segue Jesus. E o texto vai nos dizer que enquanto os discípulos estão navegando em alto mar, Jesus ele está dormindo, pois estava cansado. Enquanto Jesus está dormindo, os discípulos estão indo em direção em um local a qual o Senhor deu a ordem para ir. E foi algo muito rápido. O evangelista Marcos vai dizer que se levantou um grande temporal. E aquele grande temporal foi de vento.
de natureza que as ondas vieram sobre aquele barco, de maneira que começou a entrar água dentro do barco. E diz o texto que, enquanto o vento está soprando, os discípulos estão em pânico. Porém, Jesus está dentro do barco. Eu quero chamar a sua atenção, você que está no momento com Deus, palavra de reflexão. Eu não sei como se encontra a sua vida no dia chamado hoje. Eu não sei qual é o vento, qual é a tempestade, qual é a luta, qual é a aflição que tem lhe atingido. Porém, eu afirmo e digo para vós outros, se Jesus estiver dentro do barco, o barco não vai naufragar. Aleluia. Diz o texto que se levanta agora um grande temporal de vento, e aquele vento veio contra aquele barco. Os discípulos agora estão atônitos, preocupados, agitados. Jesus permanece dormindo. E um dos discípulos chega agora, acorda Jesus, desperta ele. E o discípulo olha para o Senhor e diz: Senhor, acorda, vê que nós estamos perecendo. Será que o Senhor não importa pelo que está acontecendo? Diz o texto que Jesus, acordando, ele olha para aquele vento, ele olha para o mar que estava agitado, e não precisa ser expert em teologia para saber que aquele vento, a fúria daquele mar, era uma opressão diabólica, porque Satanás não queria que Jesus chegasse do outro lado. Satanás não queria que Jesus chegasse no território dos Gadarenos, porque naquele território existia ali um homem que estava por muitos anos oprimido por Satanás, já tinha perdido seu vínculo familiar, estava morando agora dentro do sepulcro. Era um homem que estava sendo oprimido por Satanás, um homem que a sua família já tinha perdido a esperança, mas diz o texto que Jesus estava indo para o outro lado, para o encontro deste homem. Satanás não queria, mas o texto diz: Jesus chegou do outro lado. Eu já estou partindo para a finalização, dentro do momento com Deus, palavra de reflexão, mas deixa-me profetizar no dia chamado hoje para a sua vida. É bem verdade que eu estou propagando a palavra do Eterno. Você se encontra do outro lado, talvez triste, frustrado, cabisbaixo, mas eu profetizo no dia chamado hoje que Jesus vai chegar do outro lado, Ele vai pôr as suas mãos sobre a sua vida, o milagre vai acontecer. Toda barreira, todo mal, toda palavra de peso, tudo aquilo que estava dando errado sobre a sua vida, vai cair por terra no dia chamado hoje, porque Jesus vai chegar do outro lado. Esse outro lado é a tua casa. Este outro lado é a tua vida emocional, espiritual, sentimental. Por esses dias você pediu a Deus e disse: Deus, fala comigo. Eu não estou mais suportando tamanha aflição, tamanha dor, tamanha angústia. E Deus me traz dentro deste momento com Deus para dizer para vós outros: levante-se, passe a confiar, passe a acreditar em Deus, invoque o seu poder e você verá o que Ele vai fazer sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus se levanta dentro daquele barco, ele olha para a fúria do vento, para o mar, e Jesus deu uma ordem para o vento, dizendo: aquieta-te, mar,
acalma-te. Eu não sei o que Deus vai fazer por esses dias sobre a tua vida, mas de uma coisa eu tenho uma certeza: agindo Deus, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus. O texto sagrado vai nos dizer que quando o vento ouviu a voz de Jesus, o vento obedeceu. Que quando o mar ouviu a voz de Jesus, o mar obedeceu à voz de Jesus. Os discípulos que estavam com medo já não estavam com medo, porque Jesus se coloca de pé, repreende o vento e manda que o mar se acalma. E diz o texto que houve grande bonança, houve uma paz, tudo voltou em seus devidos lugares. Agora entra a referência pela qual eu li, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 40. As duas perguntas de Jesus para os seus discípulos após repreender o vento e o mar. A primeira pergunta de Jesus para os seus discípulos foi: por que é que vocês são tão tímidos? Segunda pergunta, disse-lhe Jesus: vocês ainda não têm fé? Observa que os discípulos estão atônitos dentro daquele barco. Jesus olha para eles e diz: por que é que vocês são tão tímidos? Pastor João Paulo Ferreira, o que simboliza a palavra tímido no texto original? No texto original, a palavra tímido quer dizer medrosos. Jesus estava dizendo: por que é que vocês são medrosos? Segunda pergunta: vocês ainda não tendes fé? Então que quando os discípulos estão dentro daquele barco, eles ouvem as duas perguntas de Jesus. Versículo de número 41, diz o texto que eles diziam uns para com os outros: mas quem é este daí, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem ele é? Ele é Jesus de Nazaré. Agora, observa comigo o texto sagrado. Biblicamente, os discípulos não poderiam ter acordado Cristo. Por quê, João? É porque Jesus já havia dado autoridade para os discípulos. Autoridade para curar e autoridade para expulsar demônios. Haja vista que o evangelista Mateus, dentro do capítulo de número 10, diz o texto que Jesus convoca os seus 12 discípulos e dá a eles poder e autoridade. Mas como usar este poder? Como usar esta autoridade, sendo que aquele que recebeu está com medo, é tímido? Portanto, eu digo para vós outros: use a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. O vento está vindo contra você, o mar pode estar bravio, mas maior é a autoridade que Deus tem colocado em vossas mãos. Você lembra da história pela qual aconteceu no reinado do rei Saul? Em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 16, o texto fala que
um certo homem, ele chega no território de Israel, desafiou o rei de Israel. Na época quem estava reinando era Saul. Este homem desafiou o seu exército e desafiou o Deus daquela nação. O texto é categórico ao dizer que durante 40 dias, 2 vezes por dia, este homem desafiava todos do território de Israel. Capítulo de número 17 de 1 Samuel, versículo de número 24, diz o texto que quando o exército do rei Saul avistou o homem chamado Golias, diz o texto, que todos fugiram com medo de Golias. Mas enquanto os soldados estão fugindo, no campo existe um rapaz, aleluia, era um menino ainda, era desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. 3 dos seus irmãos faziam parte do exército de Saul. Os irmãos eram covardes, mas Davi era um homem valente, era um rapaz de coragem, era um rapaz que tinha vida com Deus. Diz o texto que um belo dia Davi está apacentando as ovelhas do seu pai e apareceu um urso para tragar uma das ovelhas do seu pai. E o texto é categórico ao dizer que quando Davi viu aquele urso, Davi não temeu. Partiu para cima, feriu aquele urso para defender uma das ovelhas do seu pai. Da mesma natureza aconteceu quando ele estava outro dia pastoreando as ovelhas do seu pai e apareceu ali um leão. E o leão foi para tragar uma das ovelhas do seu pai, mas Davi ele teve coragem, lutou contra o leão, venceu o leão, aleluia. E quem foi que Deus levantou para derrotar o gigante Golias? Um menino que não era bem visto pelo ciclo familiar, mas do céu Deus já tinha vocacionado Davi, porque Davi era um rapaz que tinha coragem e tinha recebido virtude de Deus fora dos alcances da ótica humana. Aleluia! Que quando Davi viu que o exército de Saul estava fugindo, Davi disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu quero concluir a minha humilde participação dentro do Momento com Deus, palavra de reflexão para dizer para vós outros as 2 falas do Cristo. Por que é que vocês são tão tímidos? Ou seja, por que é que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eu não sei, é fato. Não sei o que se passa com a vossa vida, não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: só vence quem é corajoso. Portanto, o texto sagrado neste dia é: lute, corra atrás daquilo que Deus já ministrou ao teu coração. Não temas, mas tenha coragem, porque o Senhor já lhe deu autoridade para você conquistar o que Ele já falou que você vai conquistar. Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra,
possa te alcançar aonde quer que você se encontre e aonde quer que você esteja. Receba neste momento coragem, receba força, receba ajuda de Deus, receba renovo da parte de Deus no dia chamado hoje. E enquanto eu profetizo esta fala, eu creio que quando você profetizar o que, pastor João Paulo? A palavra de Deus. As muralhas vão cair por terra. O mal que havia se levantado vai cair por terra. E você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Este daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão, com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Que Deus o abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom ou Adonai. Love.